são os destaques positivos do Náutico nesse 1-1, companheiro? Paz, positivo é difícil achar, principalmente num segundo tempo que foi quase todo de ataque contra a defesa, né, por causa da expulsão. Mas levando aí boa parte do jogo, estava 11 contra 11, eu gostei da partida de Ralf, a gente até tinha elogiado domingo, hoje eu achei que fez mais uma boa participação. Franco também, acho que Franco foi um jogador, mais uma vez, um atacante melhor do que Amarildo. Mais uma vez deu uma cabeçada, ele tá perto do gol de cabeça. Todo jogo dá uma cabeçada perigosa. Hoje deu uma um cruzamento de Giovani, um escanteio que passou com perigo. Acho que ele se movimentou, participou. No segundo tempo caiu muito de rendimento, mas aí eu acho que até natural, né? Da forma que o Náutico jogou. E outro nome que eu gostei muito foi Giovani. Acho que Giovani é o primeiro jogo dele como titular, né? E no meio de tantos problemas, dá para perceber que é um jogador diferente. Assim, eu não sei se é questão física dele, se ele vai aguentar, mas que é um jogador, e principalmente no meio dos 11 que estavam hoje, era o jogador que tinha mais visão de jogo, qualidade melhor do passe, do cruzamento, no chute. Então é um jogador que deixou uma boa perspectiva de que informa. Hoje foi o segundo ou terceiro jogo de Giovani. Então, assim, a temporada para ele está começando agora, ele vai precisar de um tempo ainda. Mas se ele tiver uma sequência boa aí, eu acho que, e se não tiver lesão, obviamente, eu acho que é um jogador que pode contribuir demais com o Náutico, principalmente em alguns jogos, né? Que muitas vezes essa questão do nervosismo, dos problemas que o Náutico vem enfrentando, né? Que muitas vezes parece, não sei se é inocência, ou se em alguns momentos falta experiência, né? Falta um pouco de maturidade para alguns jogadores. E ele pode ser um jogador importante. Já tem Vitor Ferraz, que Roberto Fernandes até elogiou bem hoje na coletiva, ele estava lá, parecia um membro da comissão técnica do vestiário. Aí tem um jogador a mais, importante, e Giovani pode ser esse jogador, e hoje ele mostrou que tem lenha para queimar. Eu acho que até me surpreendeu, não esperava tanto dele hoje, mas o tempo que ele ficou em campo, né? Acho que uns 60 minutos mais ou menos, ele foi uma peça que, quando a bola chegou, ele mostrou que tem qualidade. Rodolfo, concorda aí com o Clauber, companheiro? Eu acho que essa tem sido a principal prova dessa evolução do Náutico, né? A nossa análise de destaques aqui, porque antes a gente se esforçava para citar um, e muitas vezes essa citação ela era, assim, uma concessão, né? Pô, não vamos passar em branco aqui. Fulaninho lutou muito. Ou então, naquele lance especificamente, a gente ia buscar algum argumento para trazer um destaque. Agora não. A gente consegue, de fato, contextualizar pontos positivos diversos. Né? Eu acho que hoje o Náutico teve volume, o Náutico mais uma vez teve criatividade para construir situações e faltou um pouco de capricho. Né? Eu acho que, para mim, quando você considera ali que o Carlão entrou com 12, 13 minutos de jogo, e aí eu trago ele para a mesma leva dos titulares, ele é um dos destaques dessa partida. É um atleta que eu acho que faz uma temporada de muita evolução, de forma geral, ainda não está pronto para o patamar de uma Série B, pensando a longo prazo, né, em 38 rodadas, mas é um atleta que fez um bom jogo, que para mim subiu o nível do sistema defensivo em relação aos primeiros minutos com o Wellington. Richard Franco está fazendo uma progressão posição a posição, mas eu cito como o melhor jogador em campo. Acho que todo o ritmo ofensivo do Náutico está baseado em Richard Franco, recentemente. É um cara que pisa a área, é um cara que dá opção, né, na primeira e na segunda fase, e com um preparo físico invejável. Sem ele hoje, eu vejo o Náutico com metade de sua capacidade. Metade da capacidade. E o Geovânio, né, que é um atleta que podia ter dado outro rumo à partida com a conversão do gol que perde. Não era uma bola difícil, mas teve muitas participações, como a que Clauber trouxe, né? Ali nos dois escanteios, o primeiro cabeçada que raspa a trave, depois o escanteio que é mal batido, né? Pegou mal na bola, mas no rebote a bola passa por ele até culminar no gol do Bruno Bispo. O próprio Bruno Bispo, né, no lance do gol, tem seu mérito, mas eu acho que, analisando a atuação da zaga, o Carlão está à frente. O Renan, goleiro, para mim fez uma boa partida.
Alguns destaques aí que a gente poderia citar, mas eu fecharia meu pódio com Carlão, Geovânio e Richard Franco como melhor em campo. E nos destaques negativos, sem dúvida do Pedro Vitor, né, pelo contexto ali do pênalti. No fim, eu vi muito mérito do goleiro no lance, como eu falei, foi um jogo de cintura do goleiro que viu que o Pedro sempre espera a definição, e aí ele não tomou a decisão antes da batida, deu o canto para o Pedro, para ele manter lá a cobrança, o Pedro bate lá, mas é um pênalti perdido, né? E um pênalti perdido nas circunstâncias que foi, então não dá para passar ileso dessa análise. Eu não vou citar o Wellington, que é um atleta que eu não gosto, tá? Assim, geralmente fez poucas boas partidas, fez poucas partidas pelo Náutico, e nessas poucas foram muitas poucas com qualidade, né? Mas por 12, 13 minutos em campo eu não vou citar, só acho que o Carlão já subiu o nível da zaga, comparando a média das situações. Quando entra o Júnior Tavares ali, eu não vejo uma evolução, sabe, no que ele poderia acrescentar pela capacidade técnica que tem. Tássio, lateral direito, é um atleta que ainda está verde, também por falta dessa oportunidade que o Náutico poderia ter proporcionado em maior escala. Mas hoje não dá para você não citar um atleta como o pior que não seja o João Paulo, né? Porque a atuação ela nem era tão precária. Eu acho que mantém ali um ritmo de um atleta que, até pela idade que tem, pela falta de oportunidades que teve na carreira até aqui, que erra em algumas tomadas de decisão, posicionamento, mas que tem uma qualidade com a bola no pé, mas pelo que fez, comprometeu o resultado. Poderia ter comprometido até o ponto somado. Por muito pouco não foi, né? O Criciúma poderia ter convertido qualquer uma das bolas que teve ali no fim do jogo. Então, sem dúvidas, se não o pior em campo, a pior referência desse Náutico hoje, né? O que o Cláudio trouxe do Vitor Ferraz, de uma cobrança, ela tem que existir do grupo, né? Do grupo, porra, a gente tá contigo, velho, mas nem você, nem ninguém podem fazer isso, velho. Uma coisa é o cara ser expulso num lance acidental, como eu falei. O carrinho era o último recurso e aí não deu, acabou atingindo o jogador, tudo bem. O juiz interpretou um lance como mão na bola, dentro da área, levou o segundo amarelo, foi expulso. Isso acontece, tudo isso é do futebol. Mas não dá para o cara ser expulso como foi no momento da partida, que a partida estava, com o time na situação que está. É uma soma de fatores que torna tudo muito absurdo, além do próprio absurdo que é a agressão que ele cometeu. E aí eu faço, por último, a menção a Roberto, que é um cara com experiência grande nesse tipo de situação, e que eu acho que agora encontrou realmente a forma do Náutico jogar a nível de proposta. Né? Um time que precisa de um preenchimento maior lá atrás. Você vê que isso teve um impacto muito grande nos últimos jogos, porque o Náutico está quase sempre com a área bem preenchida e muitas vezes não estava com essa menor oferta de jogadores no sistema defensivo, e agora trabalhar tanto para potencializar lá na frente, né? Acho que não dá para dizer que precisa treinar a finalização, porque isso deve ser treinado exaustivamente. Mas o principal é cobrar da diretoria reforços, né? É cobrar a qualidade, como eu disse, não é exigir peças... Alternativas que cheguem para resolver, Celso. E aí, como eu falei, não são jogadores, não é jogador de Série A. Pode ser de Série C, desde que o cara tenha uma sinergia com o que o Náutico precisa hoje, a nível de exercimento de função. Esse, para mim, é o principal trabalho de Roberto. Com jeito, tá batendo essa porta aí e não deixando oportunidades passarem. Perfeito. Clauber, vamos fechar aqui a análise do Náutico com os seus destaques negativos, meu irmão. Eu acho que não tem como não falar de João Paulo, né? Uma expulsão que não existe. Eu até botei no Twitter que eu nunca vi. Eu acho que eu não sei se é o pior elenco da história do Náutico. Não, acho que não é. Já teve muitos piores. Mas com certeza é um dos que tem menos inteligência. Porque, meu amigo, é cada expulsão, cada pênalti que os caras cometem que, assim, dá um apagão e, enfim, os caras erram demais. E hoje João Paulo poderia ter tirou, né? O Náutico poderia ter vencido hoje com 11 contra 11. Tava jogando para isso e aí ele tirou essa possibilidade do Náutico. Júnior Tavares também entrou, jogou pouco mais de meia hora, e tem um colega meu que ele trabalha na beira do campo ali, então, em vários jogos,
e não sei o que ele faz, se é do doping, enfim, não sei qual a função dele, mas sei que ele vive lá. E aí ele estava hoje nos aflitos, ele deu uma tweetada com 20 minutos depois que o Júnior Tavares entrou, ele colocou: Júnior Tavares ainda não sujou o meião. Isso no jogo com chuva e tudo mais. 5 minutos depois, já perto do final, ele disse: Júnior Tavares continuou com o meião limpo. Assim, mostra o jogo que o Júnior Tavares fez, né? Não correu, não se movimentou, não apareceu para o jogo. Entrou e foi menos um em campo. Então foi muito mal a partida dele. Eu não precisava nem melar o calção, mas o meião, pelo menos, para dar um chute na bola para a lama subir. Nem isso ele conseguiu fazer. Deixa eu ver quem mais. Eu acho que Amarildo mais uma vez passou 45 minutos em campo, uma peça nula, e quando teve uma oportunidade perdeu. No jogo contra o Tombense ele aproveitou hoje e foi uma oportunidade muito mais fácil, mais clara assim. A oportunidade que ele teve, com tempo para pensar, enfim, chutou forte, chutou mal. E aí eu vou fazer uma menção, não sei, até um pouco ingrato, que é com relação a Renan, porque Renan, ele hoje estava muito nervoso, assim, ele errou muita reposição de bola. Como eu falei, o segundo jogo dele como profissional no Náutico. Não vou dizer que ele foi o pior, um dos piores em campo, não tá isso, mas assim, deu alguns sustos na torcida, né? Então, mas também vale pontuar que foi naturalmente normal para toda a situação, para todo o contexto. Mas foi um goleiro que não passou confiança para o torcedor. Não é um goleiro que tem goleiro que estreia, o torcedor, pô, esse cara pode ter potencial, esse cara pode ser um goleiro, pode ter uma sequência. Hoje, as duas imagens dele, né, que ele deixou nos 2 jogos não foram tão confiáveis. E aí teve um ponto, logo, no começo do jogo, 10, 15 minutos, ele errou 2 reposições, 2 tiros de meta, que ele começou a olhar para o gramado. Ali você já vê que a confiança está minando. E ali era coisa para o treinador chegar e só: Bispo, Wellington, bate o tiro de meta, Carlão, quem tivesse, bate o tiro de meta. Não deixa Renan bater. Porque a partir do momento que ele perde a confiança numa bola com o pé, numa reposição simples, a confiança no cruzamento ele já perde. Tudo vai ser uma bola de neve, né? Embora ele tenha terminado o jogo bem. Assim, ele conseguiu fazer 2 defesas ok ali, mas no contexto geral, não foi uma partida que tenha enchido os olhos do torcedor. Pelo contrário, tem deixado mais preocupações de que, pô, se não tiver PR e nem Bruno, se depender de Renan, há um certo risco aí para a meta do Náutico. Já tenho desconfiança com ele, né, Cláudio? Porque é pequeno. Exatamente. O tamanho já chama atenção. Então, se você não for... Ela é muito de Rodolfo, né? Rodolfo goleiro, né? Que era um goleiro que, assim, todo mundo falava da altura dele. E teve uma Série B espetacular naquela Série B de 2005. Mas quando voltou, já não foi 2016, né? Rodolfo, ele chegou a ser... No Campeonato Pernambucano, que o Sport foi campeão com o Gustavo sendo herói numa disputa de pênaltis, sem nem ir para a final. Na verdade, numa campanha que o Náutico chegou a ser, acho que 8º lugar num dos turnos, Rodolfo foi eleito o melhor goleiro do campeonato. Era um cara que, apesar do tamanho, tinha uma capacidade de elasticidade muito boa. A turma dizia que era 1,80, falava, era nunca. Veja, Renan, a turma diz que é 1,87. Eu desconfio. Não, Renan é mais alto. Renan é mais alto que Rodolfo. Agora, não, mais alto que Rodolfo. Mas 1,87 eu desconfiei. Porque quando eu vi assim, eu fiz 1,87. O que diferencia tempo de jogo, né? Rodolfo, com a idade que Renan tem, 24 anos, já tinha jogado algumas vezes. Muito mais, porra. Tava sendo já recorrentemente acionado quando os titulares do Náutico machucavam. Então tinha uma experiência que falta a ele, né? Então, sem dúvidas, quando os dois goleiros estando aptos, né? Lucas Perry a partir de sábado e Bruno quando machucar, ele é a terceira opção. E ainda bem que não falhou, assim, não teve uma grande falha. Teve pequenos erros, e que obviamente deixa desconfiança do torcedor, mas não tem, porque esse bicho se erra no jogo desse, o Náutico perde, acabava a carreira do menino, acabava a passagem dele pelo Náutico. E aí é injusto, né? Assim, um cara que não teve a chance de se desenvolver. Tem 24 anos e jogou 2 jogos profissionais agora no Náutico. Então, que ele tenha, que ele consiga desenvolver, mas infelizmente deixou essa pulga atrás da orelha do torcedor. Mas como o Rodolfo bem lembrou também, PR volta sábado, tem questão de Bruno também. A expectativa é que não precise mais utilizar Renan, pelo menos nessa temporada.